E o Flamengo bateu o Benfica por 2-1, foi campeão. Recentemente entrevistei o BAP aqui, o BAP confirmou o interesse no atleta. Flamengo montando a sua base. Salve, salve nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Essas são as principais notícias do Flamengo. Fica comigo até o final, vamos fazer uma reação ao jogo aberto com Renata Fã, que reagiu a essa grande vitória do Flamengo diante do Benfica por 2-1. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e confere os créditos na descrição. Sem mais delongas, vamos direto pro corte, galera. Soltou o verbo, Rogério Ceni. Eu tô feliz e vou explicar por quê. Ao lado deles não há infelicidade. Pelo contrário, Cicinho! Aquele bom dia, bom começo de semana. De um lado, teremos uma semifinal com França e Espanha. Existe favorito, Cicinho? Bom dia, Ana Raio, bom dia, menino. Eu tô delegada Elô, eu tô boiadeira. É favoritismo total da França. O favoritismo é francês, é a equipe mais completa dessa competição, o que se mostrou até agora. A Espanha tem um grande time, mas ainda a França é favorita. Por outro lado, rivalidade, história, qualidade para Argentina e Inglaterra. Bom dia para você, Edu Dracena. Pega essa aí. É só uma semifinal aí. É só essa semifinal, Ana. Bom dia para você. Bom dia, meus amigos. Ótima semana a todos. Que jogo, hein? Poder ser uma final de Copa do Mundo também, por que não? Mas a Inglaterra ainda tô postando minhas fichas na Inglaterra, porque a gente vê uma seleção compacta, uma seleção que tá querendo fazer história. Então, as minhas fichas vai para a Inglaterra, mas vai ser um grande jogo. Ronaldão, para você também aquele bom dia, uma semana vitaminada. E é o seguinte, como foi comparar os jogos da Copa do Mundo com os amistosos do final de semana? Voltamos à realidade, menina. Bom dia, boiadeira. Bom dia, seus cavalos manco. Pra falar em boiadeira, cavalo manco. Agora vou botar uma coisa pra você, hein? Eu estou com o Rogério Ceni, viu, bebê, Renata? Estão tirando a gente como otário. Só pode ser, porque a arbitragem até no guerigueira, a arbitragem ela se perde e fala nome de jogadores que nem lá estão. Então nós vamos voltar à realidade já. Vocês se preparem, viu? Que coisa, hein? Já a Copa do Mundo, amistosos, a volta do Campeonato Brasileiro, Mercadão da Bola. Bom demais também é ganhar taça, título, não é? Teve torneio amistoso no Algarve e o Flamengo bateu o Benfica por 2-1, foi campeão e volta cheio de vontade para a sequência, para o restante da temporada. A intertemporada do Flamengo em Portugal terminou em alta. Foram quase 2 semanas de trabalhos intensos aqui no Algarve, com o Flamengo aproveitando a pausa do calendário para ganhar ritmo, recuperar jogadores e também observar jovens da base. Durante este período, a equipe comandada por Leonardo Jardim realizou amistosos contra o River Plate, o Lausanne e o Benfica, mostrando evolução física e tática a cada partida. O ponto alto da preparação aconteceu aqui no estádio Algarve, diante das Águias, empurrado por uma torcida rubro-negra que transformou as arquibancadas em um verdadeiro Maracanã em Portugal. O Flamengo conquistou o troféu do Algarve em vitória por 2-1. E a vitória começa com Emerson Royal, que de máscara e tudo sobe pela direita, olha para a área e vê Samuel Lino entrar e marcar aos 49 minutos. Mas ainda deu tempo do Benfica empatar. Numa cobrança de pênalti, todos queriam ver Rossi brilhar, mas ele voou para a direita e a bola voou para a esquerda. Era o empate do Benfica. No segundo gol, bola na área e o Wallace chega rápido e fecha o placar. Cê tá louco? Passei por uma fase difícil, só Deus sabe como foi. Continuei trabalhando, tive apoio de bastante torcedor, da minha família também. Então eu tô aqui para ajudar o Flamengo e também glorificar o nome do Senhor, né? Porque sem ele eu não estaria aqui, ele me deu a segunda chance e graças a Deus estou sendo feliz novamente. Existem sempre aspectos que nós melhoramos
e eu acho que é importante que nós tivéssemos aproveitado estes 3 jogos que fizemos para crescer, para ganhar ritmo de jogo, para que estejamos preparados para o segundo semestre. Fica também a informação de que a diretoria está em negociações abertas com 3 jogadores. Com a intertemporada encerrada, a delegação rubro-negra chega ao Brasil na segunda-feira. O grupo se reunirá com os jogadores que não participaram da viagem, por estarem defendendo suas seleções nacionais. A partir daí, o foco passa a ser totalmente o segundo semestre da temporada. O Flamengo aproveitando para testar os seus jovens, seus jogadores, fazendo amistosos, já retomando aquele ritmo, porque a temporada até o final do ano será pesada. Cicinho, sempre é bom, não é, para o jogador poder testar alguma coisa, se aproximar da comissão técnica. É válido um torneio como esse? É muito válido, Renata. É muito válido porque você tem a oportunidade também, né, de colocar mais ritmo nos jogadores. Você vê aí o Wallace Ian, né, o menino sendo até emotivo na hora da entrevista ali, falando da oportunidade. Então o treinador usa esses momentos exatamente para isso, para testar os jogadores, para colocar, né, maneiras táticas de jogar, opções, e isso acaba aumentando o nível, ainda mais uma equipe como o Flamengo. Você já é um jogador a mais que o Flamengo ganha para a sequência da temporada. Edu Dracena, Flamengo, um dos favoritos a levar títulos nesse segundo semestre. É uma equipe que é muito bem construída e agora pode até, inclusive, trazer reforços. Não se fala muito, o nome do Danilo é mais tratado no Palmeiras do que no Flamengo, mas eu imagino que o Mengão também está de olho no mercadão da bola. Está sim, né, Renata? Até porque é um time muito forte, principalmente dentro de campo, e financeiramente também está muito estabilizado, né? Então eu vi as entrevistas aí falando de um meia, até mesmo de um atacante também de lado para estar auxiliando e até melhorando o seu elenco. Mas esses amistosos assim é bacana, Renato, porque você joga com outro estilo de jogo, de time, né? Um time europeu, né? É difícil a gente ter, né, essa coisa de amistoso, até mesmo de um campeonato. Aí quando você joga, você tem um pouco de dificuldade. Aí você indo lá, fazendo um trabalho assim de preparação é importante, até porque na Copa do Brasil o Flamengo não está, então resta, né, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo vai bem forte aí para esses 6 meses últimos. Ronaldão, seguinte, na sequência você vai comentar pra gente amistoso entre equipes da Série A. Eu falo de Fluminense e Bahia, primeiro gol do Hulk com a camisa do Flu e o Rogério... Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, mais uma semana começando, inclusive a última semana de intertemporada antes do retorno oficial aos jogos aqui do futebol brasileiro. A gente tem acompanhado muitos amistosos, o Flamengo inclusive participou de um troféu Algarve, ganhou o troféu Algarve e teve 3 amistosos lá em Portugal. Ainda terá mais um amistoso antes desse retorno oficial que acontece. O amistoso acontece nessa sexta-feira no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E a gente vai falar sobre o Mengão agora. Temos informações importantes. Daniel Salles, que recebeu proposta do Porto, como a gente trouxe aí em primeira mão nos últimos dias. E o Danilo, jogador do Botafogo. O Flamengo ainda tem interesse. E teve também zagueiro sendo especulado no Flamengo, e pelo que eu apurei, nada procede. A gente vai trazer informações sobre o Flamengo, que está aí se movimentando, quem sabe, para reforçar a equipe o quanto antes, pensando no segundo semestre da temporada 2026. Tá bom, galera? Vamos para as informações. Antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim ajudar o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a sua ajuda, qualquer ajuda será super bem-vinda. Galera, vocês estão vendo a luz piscando aí, porque estourou um transformador aqui na minha rua e tá meia fase, enfim, nem todas as luzes estão funcionando aqui, e como vocês podem ver, ó, tá piscando, cara, mas não tem jeito, bora gravar o vídeo, vai ser assim mesmo. Eu já gravei vídeo no escuro, não teve jeito, então vamos para cima. É o seguinte, confesso para vocês, ainda falando sobre a intertemporada do Flamengo em Portugal, alguns jogadores chamaram a atenção de uma maneira positiva. Fico feliz pelo desempenho de Wallace Ian, que acabou fazendo gol em jogos e chamando a atenção de muita gente, inclusive fez o gol da vitória sobre o Benfica. O Wallace Ian, que é um jogador que a gente sabe do potencial dele, inclusive ele se emocionou depois do jogo,
Mas da mesma maneira que ele é inconstante dentro de campo, ele também é inconstante emocionalmente falando, se emocionar ali. Enfim, eu acho que ele precisa ter uma sequência e mostrar que de fato ganhou maturidade para conseguir performar com a camisa do Flamengo. Por que eu estou falando dele? Porque muita gente me perguntou, e aí, você acha que o Wallace tem que ficar no Flamengo? Não, eu não acho isso, de verdade. Acho, inclusive, que o Flamengo deveria negociá-lo na primeira oportunidade. Então, enfim, fico feliz pelo desempenho dele lá na intertemporada, mas não me faz mudar de ideia em relação ao futuro dele. Eu acho que chegou o momento de ele respirar novos ares, tal como o Lohan, mas enfim, enquanto ele estiver no Flamengo, que ele tenha muito sucesso. Outro jovem jogador que chama muita atenção desde os tempos de sub-20 é o Daniel Salles, e como a gente trouxe recentemente aí, o Flamengo recebeu uma proposta do Porto para vendê-lo, e até o momento o Flamengo não aceitou, e pelo que eu ouvi nos bastidores do Flamengo, conversando com as pessoas, nem vai aceitar. A tendência é que recuse a proposta, a não ser que o Porto melhore as condições financeiras. Sempre lembrando, essa foi a segunda proposta do Porto, tá? Eu li a proposta na íntegra aqui para vocês e vocês puderam reparar no primeiro trecho da proposta que eles falam isso, que eles melhoraram as condições financeiras. E mesmo assim o Flamengo não ficou, digamos, tão animado para poder fazer o negócio. Então, enfim, vamos acompanhando as cenas dos próximos capítulos. O Daniel Salles está se recuperando nesse momento de uma lesão muscular que ele sofreu na intertemporada no primeiro jogo contra o River Plate, uma pena, porque seria até uma forma de Leonardo Jardim observá-lo. E na ausência dele, o Emerson Royal foi o único lateral direito disponível e deu conta do recado, tá? Eu acho que é um jogador que oscila bastante. Eu venderia para o Aston Villa pela proposta que chegou ao Flamengo, já falei sobre isso aqui, mas isso não me faz não elogiar o jogador no desempenho dele na intertemporada. Tomara que cresça de produção, mas continuo achando que o titular absoluto da posição é o Varela, que inclusive volta aos treinamentos nessa semana, depois de ter servido a seleção uruguaia durante a Copa do Mundo. Outro jogador que esteve na Copa do Mundo é o Danilo, do Botafogo, com a seleção brasileira. Não se valorizou da maneira que muita gente imaginava, inclusive eu e todo mundo imaginava, que ele fosse ter mais minutagem, mais chances com o técnico Carlo Ancelotti, e o próprio Botafogo imaginava isso, tanto é que botou um valor antes da Copa do Mundo, e agora, segundo a galera que acompanha o dia a dia do Botafogo, o Botafogo já até admite vender o Danilo por um valor menor dos 40 milhões de euros que eles estavam sonhando em fazer com o Danilo após a Copa do Mundo. O Flamengo ainda tem interesse em Danilo, tá? Tá ali, ó, na briga com o Palmeiras está na frente do Flamengo, sem sombra de dúvidas. Gosto sempre de lembrar desse fato durante a Copa do Mundo, o Palmeiras fazendo várias postagens de uma maneira individual para o jogador, valorizando o jogador, sendo que o jogador nem é do Palmeiras, embora seja cria do Palmeiras, mas o jogador é do Botafogo. Nem o Botafogo, nem o perfil oficial do Botafogo ficou fazendo o que o Palmeiras estava fazendo. Então eu achei curioso, tentando ir para o lado emocional para conseguir a contratação desse jogador, que é um baita jogador. Recentemente entrevistei o BAP aqui, o BAP confirmou o interesse no atleta, fez analogia da calça preta, e eu perguntei, ele é tal calça preta? Ele confirmou que é uma baita calça preta, mas está esperando a liquidação. Pelo que eu entendi, o Flamengo espera o valor dele cair um pouco, não vai entrar numa briga com outros clubes para conseguir a contratação desse jogador, mas ainda tem interesse sim. Ó, a galera do Coluna do Fla soltou uma notícia aqui, cara. Informação exclusiva do Coluna do Fla. Acerto verbal. O Flamengo tem acordo verbal com o Thiago Almada e tenta atravessar o River Plate. Europa é prioridade. Almada deixou claro que abre mão de acordo com o Fla se chegar alguma proposta para seguir na Europa. Bom, informação do Coluna do Fla, já mandei para pessoas aqui do Flamengo para ver se alguém me confirma isso aí. Eu particularmente sou apaixonado no futebol do Thiago Almada, mas vou ser muito sincero, não acredito no retorno dele para o River Plate e nem para jogar no futebol brasileiro para vestir a camisa do Flamengo. O Thiago Almada é um jogador que sempre preferiu jogar na Europa, está se valorizando ainda lá na Copa do Mundo, a Argentina está na semifinal. Eu não acredito nesse jogador voltando para o futebol sul-americano nesse momento, de verdade. Não estou aqui
desmentindo o Coluna do Fla, não estou aqui negando o que o Coluna do Fla está dizendo. Óbvio que o Thiago Almada é um jogador que o Flamengo tem interesse, como vários outros jogadores têm interesse, outros clubes têm interesse em Thiago Almada, mas não acredito no Thiago Almada querendo voltar para o futebol sul-americano nesse momento. E ó, galera, pintou aí uma informação, muita gente me perguntando isso, sobre um zagueiro que estaria vindo para o Flamengo, Domingos Duarte, um português que está no Getafe desde 2022. Perguntei ao Flamengo se procede isso, tem alguma coisa nesse sentido, e eles falaram para mim que nem oferecido foi, não tem nada, ninguém sabe de onde surgiu. E de fato, faz total sentido. O Flamengo quer deixar o elenco mais jovem. O Domingos Duarte tem 31 anos, zagueiro. O Flamengo não prioriza a posição de zagueiro nesse momento, pelo contrário, é meia, lateral esquerdo e um atacante de ponta, e centroavante também. Então, enfim, tá aí a informação para vocês. Agora partiu o SBT, tamo junto, fui! E aí, meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo. É que eu queria fazer um apelo aqui para vocês. Eu tô envergonhado de fazer isso, tá? Bem verdade, eu não queria fazer não. Eu já fiz isso assim antes, né? Mas não de maneira tão direta assim, né? Uma coisa bem superficial. Mas me aconteceram umas coisas aí que me deu uma abalada aí. Não é saúde, tá? Não é questão de aposta, nada. Que me levei uma porrada aí meio sem esperar, né? Tava viajando, tive um problema sério aí. E, cara, eu tô meio desnorteado. Então eu peço a ajuda de vocês, a contribuição de vocês com o canal. Tem o Pix na tela. Se você não quiser ajudar, cara, não ajude. Não fique me julgando aí, cara. Eu não vou julgar mais ninguém se pedir. Pedir ajuda no canal de alguém, que eu sempre critiquei isso, mas, cara, quando a água bate na bunda da gente, a gente entende e não dá pra ficar julgando ninguém. Então não me julgue, não me xingue, se puder ajudar, ajuda, se não puder contribuir, não contribui. Cara, se todo mundo der 5, 10 reais aí me ajudar pra caramba, mas eu sei que não é assim, né? Sei que muita gente é contra isso, eu também entendo, mas não me julgue, não fica me xingando não. Então, se você puder contribuir aí, contribua, tá? Me ajuda bastante, que eu tô até meio desnorteado ainda aqui. Vou tentar fazer um vídeo, vamos que não dá pra... Se eu não fizer, pior ainda, né? Agora que eu preciso fazer mais ainda, vamos que vamos. Obrigado aí a todos, quem me ajudar, tá? Do coração aí, meu agradecimento. É o seguinte, o Flamengo jogou lá em Portugal, ganhou o torneio Algarve lá em cima do Benfica, bonito de ver, e aí utilizou muito suas crias da base, alguns já conhecidos que estão tendo novas chances, e aí foi muito bom, segundo o UOL aqui e segundo a avaliação do Leonardo Jardim. A reportagem diz que os crias do Flamengo saem em alta de Portugal e ganham pontos com o Jardim. O Alacian, por exemplo, decidiu, né, fez gols nos 2 jogos aí, no Lausanne também contra o Benfica, o gol inclusive da vitória e do título. Então sai muito por cima, né? É um dos principais destaques aí desse time do Flamengo, né? Jogador de 21 anos, né? Teve transferência pro Red Bull, né? Dado como certo, daí deu errado porque o Red Bull não conseguiu pagar da maneira que o Flamengo queria. E que ontem, depois do jogo, ele chorou bastante, imagina, né? E ainda deu as declarações de estar feliz por ter voltado a fazer gol. Passei uma fase difícil, só eu e Deus sabemos como foi. Continuei trabalhando, tive apoio bastante do torcedor, da minha família também, então estou aqui para ajudar o Flamengo. O Jardim, né, já falou sobre o Alacian, já falou sobre o Lohan também, que é outro jogador que teve chance e aproveitou também, né? Só que o Lohan ainda precisa provar mais, tem que continuar se provando para conquistar aí a confiança do Jardim. Né? Ele sempre foi tratado como uma promessa da formação do Flamengo, chegou a atuar em seleções de base do Brasil, né? Ele teve, por exemplo, com o Ryan no Mundial, né? Então, assim, o UOL apurou que questões disciplinares e até táticas, problemas táticos, ele não segue as orientações, ele foge das orientações dos técnicos, né? Aí deram uma queimada nele aí na questão do aproveitamento profissional dele. O Felipe Luiz,
já tinha desistido, mandou ele para a Itália lá, foi emprestado ao Pisa, só que não deu certo também, foi tido como um jogador preguiçoso lá pelo técnico do Pisa, voltou e o Jardim, o Flamengo já iria negociar ele direto, não ia nem colocar ele para jogar, mas o Leonardo Jardim quis avaliar, colocou ele ali para jogar, levou ele para Portugal e ainda está sendo avaliado, né? Está sendo avaliado, vamos ver como é que vai se sair o Lohan aí, mas já começou bem. Falta mudar aí a questão da cabeça, né? Da disciplina, coisa que o Jardim falou muito sério aí nesses dias atrás aí, numa coletiva, tá? Então assim, ó, o Johnny é outro jogador que deu conta do recado sem o Alexandre e o Ayrton Lucas, lateral esquerdo, Johnny, teve a responsabilidade de assumir a titularidade, né? Com a ausência dos dois, né? E após a lesão o primeiro era o Alexandre que tinha saído, né? Porque foi pra seleção e agora tá de férias. E aí o Ayrton Lucas se contundiu. Sobrou pro menino aí, que se deu bem pelo jeito, né? Segundo o Leonardo Jardim, o Johnny é um jogador que tinha levado para os treinos da equipe principal algumas vezes. Era um treino, aí depois ficava 10 dias sem treinar. E nesse período que tivemos juntos, conseguimos acertar alguns aspectos. Ele era zagueiro de origem, mas agora prefere jogar que ele jogue no corredor. Então, descobriu a lateral esquerda. Lembrando, né, cara? Não tem lateral esquerdo, lateral direito tá difícil. Então, ele identificou que o moleque é bom na lateral e vai treinar ele na lateral, né? Ó, acho que tem boas condições de virar um lateral. Fez boa performance, tem espaço de progressão, é um talento que se pode fazer principalmente pelo trabalho, jogador muito interessante nesse aspecto, além dos técnicos, evolutivos e profissionalismo. Então, Leonardo Jardim elogiando aí o lateral aí, o Johnny, né, que tem grande chance, lembrando, né, cara, lateral, tem pouco lateral, pode se dar muito bem nessa nova função dele, já que ele era zagueiro, tá? Quem mais aqui? João Vitor. João Vitor ganhou minutagem na ausência dos zagueiros, né? Já o zagueiro João Vitor, titular nos 3 amistosos, né? Ele aproveitou brechas dadas por Léo Ortiz, que está lesionado, e Léo Pereira e Danilo, que estavam na Copa do Mundo, né? E o jovem coleciona convocações para as seleções brasileiras de base, é bicampeão mundial da Libertadores e sub-20 pelo Flamengo. Então, o Johnny, o João Vitor já era conhecido já do Leonardo Jardim, diz que já tinha utilizado ele no campeonato, o Alacian também, porque treina conosco, mas dos outros eles tinham uma pequena avaliação que ele foi bem avaliado agora. Então o João Vitor já está nas graças dele, tá? E aproveitou bem a chance que teve nos 3 jogos como titular. Parabéns aí, Flamengo montando a sua base, trazendo jogadores para o profissional, que é importantíssimo para um time, não só contratar de fora, né, mas formar jogadores, fazer a molecada render profissionalmente e esportivamente no clube, né, dar lucro para o clube dessa forma. Vamos que vamos, né? Vamos ver como é que vai ser o futuro dessa molecada aí. Se vão ser vendidos já, se vai ficar mais um tempo no Flamengo, se vai ser aproveitado já ou não. Vamos aguardar, né? Vamos que vamos. E só frisando aqui que o Flamengo ainda vai ter um jogo aí na intertemporada, vai jogar contra o Olímpia do Paraguai, lá no Mané Garrincha, em Brasília, né? Os ingressos para a partida Flamengo e Olímpia já estão disponíveis para venda e pode ser adquirido por meio do site Ticket & Go, tá? Segundo o Metrópolis aqui, né, o Flamengo encerra sua intertemporada antes do retorno do Campeonato Brasileiro contra o Olímpia no Mané Garrincha nesta sexta-feira, dia 17 de julho, às 20 horas, né? É um amistoso preparatório, né, que é uma realização do Metrópolis Esporte e coloca à prova o bom retrospecto do Flamengo contra o adversário paraguaio, o Olímpia. Então, a galera que é flamenguista aí, com certeza vai acompanhar esse jogo e torcer para o Flamengo ganhar mais uma preparação aí antes de voltar para o Campeonato Brasileiro. E o José Boto falou de novo do Thiago Almada, né? Aquele negócio, né? Por quê? Porque o Thiago Almada está sendo especulado no River, que já está certo com o River Plate e tal, e o José Boto não acredita nisso. Não acredito. Declarou aí, né, numa reportagem, tem certeza que isso é verdade? Que ele vai pro River Plate? Eu não tenho. Ora, se calhar o River fez uma oferta, não é? Agora, é verdade isso? Eu tenho a certeza de que isso é verdade? Que ele vai pro River Plate? Eu não tenho. Ele repetiu ainda, né? Ele fala ainda que, né, sobre quando foi questionado se o Thiago Almada
pode vir pro Flamengo e fala, ó, o Thiago Almada, como outros jogadores, como todos os jogadores que tu falaste aqui, deve ter falado do Danilo, de outros jogadores, né? São jogadores, como é óbvio, cabem no Flamengo. Agora, para virem pro Flamengo, tem que haver condições muito especiais. Não podemos gastar 40 milhões, mais 40 milhões, não podemos, porque isso não é sustentável pro clube. Se disserem que tem 40 milhões para gastar, eu sei como gastá-lo. Agora, isso não é sustentável. E aquele negócio, né? Segundo a reportagem aqui, o Terra, né, estão falando que o River Plate chegou a um acordo para comprar 50% dos direitos econômicos do Almada por 20 milhões de euros. Ou seja, vale 40 e comprou por 20. O Palmeiras tinha feito esse acordo também lá atrás, tinha oferecido 25. Aí o Almada disse que quer ficar na Europa, ainda ele está falando que quer ficar na Europa. Né? Tá jogando a final ainda, vai jogar semifinal pela Argentina, talvez uma final, né? Tá todo esse favorecimento para a Argentina aí. Eu acho que a Inglaterra vai se ferrar, né? Eu não vou torcer para a Argentina, pode falar, mas é o único sul-americano, foda-se. Eu sei que eles são bons, então não precisa provar nada para mim, tá tudo certo. A Argentina é melhor que a Inglaterra, a Argentina é melhor que a Espanha, talvez seja melhor que a França, tá? Esse meu, eu sei disso, não precisa que eles ganhem nada, tá bom demais assim. Deixa eles perderem e vir embora logo aí. Embora não vem mais, né? Vai disputar o terceiro e quarto lá. Tá ótimo, a gente já sabe que o futebol americano, eu acho que o futebol sul-americano, seja através de Argentina, de qualquer outro clube que possa chegar lá, é melhor que o europeu. Né? A base do futebol mundial é o sul-americano. Não adianta. O europeu, eles inventaram, nós inventamos como é que joga futebol com talento, com arte, e eles não sabem disso, né? Estão tentando anular nós. Então eu sei que a Argentina é boa, sei que a Argentina tem raça, eu sei que a Argentina é muito, vai ganhar de qualquer um desses aí, ela pode ganhar de qualquer um, inclusive da França, mas é mais difícil, mas não precisa provar nada pra mim, eu não preciso de nada de prova, então não precisa ganhar não, pode, tá tudo certo. Vamos que vamos. Então vamos ver onde vai parar o seu Almada aí, né? O que você acha? A polêmica do Prestiani, aquele jogador que provocou o Vini Júnior no Benfica, foi 6 jogos aí de suspensão depois, e o fato é que daí ele foi colocado nesse amistoso no jogo contra o Flamengo, os jogadores do Flamengo se alteraram, né, foram pra cima dele meio que vingando o Vini Júnior, em homenagem ao Vini Júnior, deram uns cacetes no cara lá, né, e aí provocaram o rapaz, e aí perguntaram pra ele, ele se pronunciou, né? Olha só, ele entendeu que a marcação dura foi uma forma de provocação. Aí ele declarou o seguinte: não responder à provocação também é um sinal de caráter. Não por falta de força, mas porque se aprende que alguns argumentos visam simplesmente ver a pessoa perder a compostura, a dignidade e o respeito próprio. A elegância também consiste em não rebaixar a nenhum nível. Ou seja, ele está falando com isso aqui, vamos lá, vamos voltar pro Vini. Isso aqui serve pro Vini também. Ele não falou só por esse jogo. Ele não falou só pros flamenguistas. Ele falou pro Vini Júnior, que ele foi provocar o Vini Júnior, e aí o Vini Júnior perdeu a compostura, perdeu a razão, perdeu a dignidade e o respeito próprio. É isso que ele quis dizer. É um bichinho sem vergonha, velho. Ô bichinho ruim, merece levar uns petelecos mesmo, cara. De boa. Se não, olha, meu Deus, eu não gosto de violência, tá? Mas eu tenho raiva desse tipo de gente, cara. De gente que gosta de humilhar os outros e acha que tá certo e quer sair por cima ainda. Ah, pelo amor de Deus, velho. Que carinha sem vergonha. Tem certa provocação que não pode usar, cara. Eu até entendo que tem que provocar o adversário. Até acho legal, né, dar uma provocada. Mas não dessa forma de provocação. Esse tipo de provocação é proibido, não existe. Não pode, cara. Isso atinge outras coisas, não é só ali no jogo. É um absurdo isso aí, cara. Você atinge a pessoa na alma. Isso não pode, é sujeira. É jogo baixo o que o senhor fez. Agora quer dizer que agora você não vai cair no jogo baixo dos outros. Quer dizer, o Vini caiu e você não, né? Seu vagabundo. Desculpa a palavra aí. Vamos que vamos. E o Léo Jardim, que também não tem sangue de barata, né? Teve o problema dele lá no banco de reserva, lá no banco do Flamengo, né? É aquele negócio, O que acontece? Ele destacou a presença expressiva de torcedores rubro-negros nas arquibancadas, e antes da partida ele conversou com o presidente do Benfica, né? Ressaltou a capacidade que o Flamengo tem de reunir pessoas, principalmente imigrantes que vivem a trabalhar em Portugal. Alguns estavam de férias, com certeza, mas com a maioria está aqui trabalhando. Foi uma satisfação muito grande proporcionar a vitória do Flamengo sobre o Benfica para eles, né? E aquele negócio, né? Ao ser questionado aí sobre a confusão no primeiro tempo, ele afirmou que foi provocado pelo integrante lá do Benfica.
o cara fazia parte da comissão técnica do Benfica. Aí ele falou, sou uma pessoa muito calma e respeitosa. Muitas vezes, no futebol, até me critico por essa postura. Mas não admito que ninguém me desrespeite ou invada meu banco para me agredir verbalmente. Ainda mais quando eu não tinha falado nada. E ele contou que tentou se aproximar do cara, né? Já que o cara veio para cima dele, ele foi devolver, né? Não tem sangue de barata, né? E ele falou assim, ó, estava observando o jogo, fazendo o meu trabalho, tentando tomar as melhores decisões, quis me aproximar para responder o cara, mas os covardes fogem, porque o cara se afastou e caiu fora. O cara veio, falou e ó, correu, bunda mole, né? Ficou com medo. E é isso que ele falou, né? Os covardes fogem, né? E aí ele falou, ó, ele fez o que fez e depois saiu. Outras pessoas intervieram, eu pedi para que não me segurasse, por isso que deu a confusão. Não me segura, porque ele não gosta que ninguém agarre ele. Ninguém gosta que ninguém agarre ninguém, né? Você gosta, você tá puto, lá vem um cara que te agarrando, tipo, você fica com raiva mesmo, né? E aí ele falou, só minha mulher e meu filho podem fazer isso. Então assim, resumindo, o cara chegou, provocou, pulou fora, ele foi pra cima do cara e seguraram ele, agarraram, e aí deu aquela confusão toda, né? Ninguém tem sangue de barata também, né? Imagina, ainda mais português, hein? Português são mais bravos que nós aqui, velho. Veja lá o Abel Ferreira, vários torcedores portugueses, os caras são bravos, cara. Eles são tudo, né? Querendo dar de... Né? Tem a centrada dele, mas se você tirar eles do sério, meu, até é louco. É difícil voltar. Segundo coluna do Fla, Flamengo acerta a venda de zagueiro da base para a Turquia. E qual jogador está de saída aí? Segundo a janela de transferência de 26, está prestes a se abrir. E com isso o Flamengo se movimenta aí no mercado em relação à chegada, à saída, né? Assim o Flamengo acertou a venda do zagueiro da Mata, de 20 anos, pro time da Turquia lá, né? Konyaspor da Turquia. Não é tão difícil falar, mas é diferente, né? Konyaspor da Turquia. Segundo informações do jornalista Guilherme Flazueiro, o Konyaspor vai pagar $300 mil, mais ou menos R$1,5 milhão, por 70% dos direitos econômicos do moleque, né, pelo Damat. Dessa forma, ele viajou para a Turquia neste sábado passado, para realizar exames médicos e assinar contrato de 3 temporadas com o clube turco. O Flamengo deixa aí como, né, 30%, né, do moleque ainda pertence ao Flamengo. De repente, esse moleque pode estourar e o Flamengo vai ganhar um baita do dinheiro numa transferência aí, né? 20 anos só, com certeza vai se destacar lá, não tenha dúvida. E antes que eu me esqueça aqui, eu tenho que falar, não falei, devia ter falado antes, a questão do Samuel Lino, né? Como melhorou o Samuel Lino aí, tá se destacando mais, tá mais centrado, né? E é uma pena, né, que só recentemente ele tenha feito essa melhora, porque ele era praticamente um cara certo na seleção brasileira, velho. E eu tenho certeza que se ele jogasse o que ele sabe na seleção, como ele já jogou lá no Atlético de Madrid, ele ia ajudar muito o Brasil. Talvez a gente poderia estar numa situação diferente do que está agora, né? Estamos fora da Copa aí, vendo a Argentina se classificar, vendo a Argentina provável campeã aí, ou a França, né? Mas, cara, Samuel Lino realmente é um jogador que não veio à toa pro Flamengo, não estava à toa lá na Europa, lá no Atlético de Madrid, né, cara? Mas, infelizmente, se perdeu um pouco aí, até teve notícia que ele estava na noitada e tal, mas agora está recuperando, né? Tomara que continue se recuperando para ajudar bastante no futebol brasileiro. Enfim, nação rubro-negra, chegamos ao final de mais um corte de reação aqui no nosso canal, falando sobre a grande vitória do Flamengo diante do Benfica por 2-1. Então deixa nos comentários o que você achou deste vídeo, galera, e vamos esperar a volta do Brasileirão, e o Flamengo com certeza vai fazer novas contratações para entrar com tudo nessa disputa do primeiro lugar e ganhar então aí o Brasileirão. Bom, galera, não esquece, se você não deixou o seu like, faça isso agora, deixa o like aí, fortalece muito o canal. Não esquece também de ativar o sininho das notificações e também compartilhar este vídeo, galera. Bom, vou ficando por aqui. Não esquece que os créditos estão na descrição do canal. Um abraço a todos, fiquem com Deus e nos veremos no próximo vídeo.